Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui mais uma vez dando continuidade aos nossos estudos online através do FIC Online. Mas como vocês sabem, que já estão acostumados, em todos os nossos inícios de trabalho nós sempre começamos com uma prece. Portanto, eu convido a todos para que possam fechar os seus olhos, elevar o pensamento ao alto e para que através dessa prece nós possamos fazer a nossa religação com o nosso Pai. Pai de infinito amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia, ao nosso Cristo planetário, a Jesus, nosso amado e querido Mestre, nosso irmão maior, a Maria, nossa Mãe Santíssima, aos espíritos superiores, a Ramatiz, aos mentores espirituais de nossa casa, aos espíritos protetores, espíritos familiares e aos nossos guias espirituais. Rogamos como sempre o auxílio, o amparo, a orientação para que possamos bem realizar essa nossa tarefa do dia de hoje, que é levar o Evangelho de Jesus aos nossos irmãos através da ótica espírita, para que de posse dessa nova realidade, dessa nova verdade, possamos sempre fazer bom uso do nosso livre-arbítrio. Assim, tão felizes por esse momento, felizes por essa oportunidade, é que em nome de todos aqui presentes dos dois lados da vida, em nome de Jesus, Mãe, sobretudo em seu nome, Pai amado, é que pedimos humilde permissão para darmos por iniciado os nossos estudos do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Olá mais uma vez, a você que está nos vendo e ouvindo pela primeira vez. Esse canal é o canal da FIC Online, que tem como objetivo levar um pouco de esclarecimento as criaturas e, acima de tudo, dentro do nosso livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que aborda e recorda os momentos vividos com Jesus em nosso plano, para que, através das suas lições, nós possamos encontrar a nossa paz interior, mas, acima de tudo, a nossa felicidade. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema principal honrai a vosso pai e a vossa mãe. Eu vou estudar junto com vocês, e se vocês quiserem pegar o livro também para ir acompanhando, é o item 5, do item 5 até o item 7, em que nós vamos falar quem é minha mãe e quem são meus irmãos, e vamos também falar sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Eu gosto sempre de lembrar que quando eu comecei a tomar um pouquinho de conhecimento sobre a doutrina espírita, eu sempre vi Jesus como um mestre. E a gente precisa, dentro das suas lições, quando nós vamos ver um capítulo de uma mensagem dele, de uma das suas máximas, existe sempre uma lição, porque ele era um mestre. Ele não veio aqui para dizer frases de efeitos, para dizer palavras bonitas. Toda a mensagem de Jesus, ela tem uma lição e ela tem algo que a gente possa tirar como um ensinamento grandioso para as nossas vidas. Essa passagem, ela às vezes causa para um fundamentalista, ele pega esse termo que Jesus vai falar nessa passagem e usa até às vezes como uma arma para poder dizer, tá vendo? Aí, Jesus não era aquilo tudo que se falava dele, e assim vai. Então o fundamentalista tem muito essa parte, E no Evangelho, às vezes, tem até algumas pegadinhas que não são pegadinhas, mas as pessoas às vezes vão ler ao pé da letra e não conseguem fazer a interpretação adequada da lição que ali está. É um trechinho tão curto dessa passagem que nós vamos reler ela para a gente poder fazer o estudo, e existem tantas lições num pequeno momento da existência de Jesus entre nós aqui na Terra. Eu vou ler porque é para a gente poder ter um acompanhamento um pouco melhor e identificar, às vezes, os momentos exatos das lições que ele nos passa. Isso está no item 5, como eu falei, do Evangelho segundo o Espiritismo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, que começa assim. E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo. Vocês imaginem o que era aquilo. Jesus foi numa residência e uma multidão de pessoas ao entorno daquela residência, que não podia mesmo tomar seu alimento, que não conseguia nem comer. Estão falando disso aqui, Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele,
se apoderar dele, que eu sei, pegar ele lá, tirar ele de lá. Porque diziam que ele havia perdido o espírito. Aí é que começa a lição. Às vezes a gente passa batido nessas palavras, que ele havia perdido o espírito. Ou o que quer dizer isso naquela época? Ele dizia assim, ó, enlouqueceu, surtou, seria mais ou menos os dias de hoje. E os parentes dele foram lá atrás dele, para pegar ele de volta, porque achavam que ele estava se perdendo ali em alguma coisa. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, porque tinha uma multidão, não conseguiram nem entrar, mandaram chamar. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse, vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora, vos chamando. Mas ele respondeu, isso responde Jesus, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí começa todo o conflito, às vezes, como eu falei, às vezes um fundamentalista pega e diz, tá vendo? Jesus renegou seus irmãos, renegou a sua mãe. Não, ele está passando uma lição. E são 4 grandes lições que ele passa nesse momento aqui. E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis disse, minha mãe e meus irmãos, porque quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Isso está em Marcos, no capítulo 3, versículo 20 a 21, e em Mateus, no capítulo 12, 46 a 50. Vamos lá pegar agora as 4 grandes lições que Jesus nos passa nesse momentozinho de uma vivência tão pequena, né? Aparentemente tão pequenininha naquela hora, em que ele nos passa essas 4 lições. A primeira lição que ele nos dá aí é a lição da incompreensão. A família dele não compreendia a missão de Jesus. Os irmãos não aceitavam ele. Maria também não tinha lá, assim, tanta compreensão. E isso acontece conosco. Quando nós mudamos, às vezes, a nossa trajetória na vida, em que a gente vai procurar se espiritualizar mais, aí há algumas pessoas que dizem assim para a gente, agora só quer viver dentro da casa espírita, agora só quer viver dentro da igreja, e agora só quer saber disso, virou fanático, virou isso, virou aquilo. Jesus está passando a primeira incompreensão, porque eles acreditavam que Jesus tinha enlouquecido. Perdido o espírito naquela época, dizia mais ou menos isso. Ele enlouqueceu, ele está se perdendo aí pelo meio do caminho. E às vezes muita gente diz para a gente isso. Já vai para a casa espírita, você não tem o que fazer não? E muitos os irmãos dele cobravam isso muito de Jesus na época. Se nós pegarmos o livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, que é um livro transcrito de Humberto de Campos, em que tem algumas vivências de Jesus naquele momento, nós vamos observar que os irmãos, os parentes de Jesus, acreditavam que ele tinha que estar ajudando a José lá na carpintaria. Não entenderam a missão, qual era a missão dele aqui na terra. Por isso que ele diz, aquele que faz aquilo que meu pai gosta, esse sim é meu irmão, minha irmã, meu pai e minha mãe, né? O segundo grande ensinamento nessa passagem, a questão do egoísmo. A gente já deve ter ouvido essa expressão assim, primeiro eu, segundo eu, depois os meus. Aí Jesus diz assim, não façam isso. Você use de maneira adequada a todos aqueles que estão ao seu redor. Você não vai tratar diferente aquele que não é da sua parentela física. Porque nós temos uma parentela, e aí que vem essa questão também no Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa parentela espiritual. Jesus está dando para a gente uma lição justamente disso aí. Ele tinha como parentes os filhos de Deus, a sua família universal. Ele já não tinha mais essa questão da consanguinidade, né? É por isso que ele dá essa conotação também. Mas para quê? Para que você não haja de forma diferente com os outros. Eles estavam ali, eles também não tinham tanto aprendizado, eles não traziam tanto conhecimento das suas existências, então eles teriam que, se quisessem, sentar ali no entorno de todos, como aquele outro, como os povos que estavam ali, para sentar e para escutar, né? Ele não está renegando a sua família. E
A terceira grande lição, a parentela espiritual. Imaginemos cada um de nós. E ele fala sobre essa parentela, ele está querendo falar sobre essa parentela espiritual. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E vamos imaginar, nós já tivemos muito mais do que isso, mas vamos imaginar 10 encarnações. Se você, em cada uma dessas encarnações, você teve uma mãe diferente, você já teve 10 mães. Então, quem é a minha mãe? É nesse sentido que Jesus está querendo dizer. Quem é a minha mãe? Porque ela foi minha mãe naquele momento, né? Do que me gerou, né? Mas quantas mães eu já tive? Só em 10 encarnações. E meus irmãos? Quem são meus irmãos? Porque se imagine também 10 encarnações, vamos dizer que cada uma dessas 10 encarnações, e naquela época então que as famílias eram numerosas, os irmãos, vamos supor que cada uma dessas 10 encarnações nós tivéssemos tido 4 irmãos. Em 10 encarnações são 40 irmãos, só em 10 encarnações. Então é nesse sentido que ele está querendo dizer, está trazendo para a gente a questão da parentela, não a parentela física, mas a parentela espiritual. Quantas mães nós já tivemos? Quantos pais nós já tivemos? Quantos irmãos nós já tivemos? E a quarta lição que ele passa para a gente é a lição da humanização. Quando Jesus está na cruz, ele já está quase no momento terminal dele ali na cruz, ele vê que Maria, a sua mãe, está chorando. Olha aí a amorosidade de Jesus com sua mãe. Se vocês quiserem, inclusive, também ver nesse livro que eu citei, Boa Nova, de Humberto de Campos fala de todo aquele momento vivido entre Jesus e Maria, né? De todo aquele, como ela imaginava, como ela pensava Jesus, como Jesus a tratava. E ele ainda num esforço, ele levanta a cabeça, vê que a Maria está chorando, e ele vira para Maria e diz assim, e estava do lado dele João Evangelista, e era um dos seus discípulos, o discípulo mais novo que tinha daqueles 12, ele era o mais novo. Aí Jesus vira-se para Maria e diz assim, mãe, este é teu filho. E vira-se para João Batista e diz, filho, este é tua mãe. Por isso que ela, inclusive, naquele momento ficou conhecida, né, como é conhecida até hoje, como a nossa Mãe Santíssima. Ou seja, a questão da humanização. Incompreensão nós vamos ter às vezes, as pessoas não vão entender que a gente está tentando procurar se espiritualizar mais, evoluir, e leva pelo lado do fanatismo. Tira a gente aquela questão do egoísmo, de você só querer fazer o bem àqueles que são próximos a você, ou aquele que é da sua parentela. Ele fala dessa parentela e fala da humanização. Quando eu estava vindo para aqui, hoje de manhã, eu vi uma cena que me reportou essa questão da humanização. Um rapaz, um jovem ainda, devia ter uns seus 20 e poucos anos, e uma senhora, ela ia entrar no ônibus, uma senhora já com uma certa idade, e ela estava com uma bolsa. E o rapaz viu que ela estava com uma certa dificuldade para subir no ônibus. Ele foi lá, pegou a bolsa da senhora, deixou ela subir os degraus do ônibus, foi lá, ajudou ela a subir, colocou a bolsa dentro do ônibus para ela seguir a viagem dela. É essa humanização que Jesus está querendo dizer. Quantos de nós, às vezes, mães, que são mães daqueles que não são seus filhos da parentela, né? Aqueles filhos consanguíneos. E quantos filhos, às vezes, cuidam de pessoas com mais idade, ou idosos, que não é a sua mãe. Mas naquele momento, ele teve essa ideia, porque ele também, aquele jovem, tem uma mãe também. E ele gostaria que a sua mãe fosse tratada dessa forma, né, que alguém naquele momento de dificuldade dela, até pela idade, a ajudasse. E ele deve ter tido esse sentimento da maternidade que foi a mãe dele com ele faz aquilo com aquela senhora. Então é nesse sentido essa lição que Jesus nos passa
através desse momento tão curtinho dentro dessa passagem, mas com tantas lições. Jesus, como mestre, não veio a este mundo simplesmente para fazer contos, para contar coisas que fazem palavras bonitas, mas ele veio comprovar, acima de tudo, a nossa humanização. Nós estamos precisando muito nos humanizarmos. Eu, às vezes, até em alguns momentos de palestras que eu falo aqui na casa, eu costumo dizer que nós, não para a gente se sentir ofendido, né? Porque nós estamos nesse processo de aprendizado, nós ainda não somos seres humanos. Lógico que não é toda a humanidade, mas nós ainda temos nesse mundo muitas guerras, muitos conflitos, muitos crimes. Quer dizer, ainda é um sinal de que nós não chegamos ainda nem na humanização, porque o dia que a gente chegar nessa humanização, essas coisas não teriam mais aqui no nosso planeta. Então fica nesse momento do nosso estudo essas lições para uma reflexão. A lição da incompreensão que você pode ter diante seus contatos, da sua família, que você não se deixe levar por isso, continue a sua busca de se espiritualizar. Que não seja egoísta, que você olhe para todas as pessoas não simplesmente como a sua parentela carnal, mas sim como a sua parentela espiritual, que é o que também diz nesse item, e acima de tudo, a humanização. Diante de situações, você considere aquela pessoa como seu irmão e como a sua mãe. Fica essa lição para todos nós. E como vocês sabem, todos os nossos trabalhos aqui da casa, nós também encerramos fazendo uma prece. Eu convido a todos para que juntos possamos fazer essa prece de encerramento. Vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento ao alto e fazermos a nossa religação agora em forma de agradecimento ao nosso Pai. Agradecendo ao nosso Pai amado, ao nosso querido Mestre Jesus, a oportunidade que temos de estar revendo as suas lições através do Evangelho, dos seus 4 evangelhos que tem Mateus, Marcos, Lucas e João, e também, acima de tudo, de relembrar, através do Evangelho segundo o Espiritismo, as suas lições. Assim, felizes por esse momento, felizes por essa oportunidade, é que em nome de todos aqui presentes, dos 2 lados da vida, em nome de Jesus, Mãe, sobretudo em seu nome, Pai amado, que pedimos humilde permissão para darmos por encerrado os nossos estudos do dia de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima.